Muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que você está nesta noite de sábado? Hoje é dia 27 de junho do ano de 2026, o ano da tua vitória. 2026 será o melhor ano da tua vida para a honra, para a glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais difícil que esteja a sua caminhada, por mais difícil que a mensagem tenha falado ao seu coração, creia, porque há dois caminhos para nós seguirmos: aqueles que vão ouvir e vão permanecer, aqueles que vão ouvir e vão embora. Muitas vezes, meu amigo, muitas vezes, minha amiga, as pessoas querem algo que vão alimentar os seus egos nos dias de hoje. Naquela época de Jesus Cristo, já não foi nem um pouco fácil quando Jesus ali estava pregando para eles, falando para eles, e os discípulos ali, alguns se levantaram, a multidão começou a ir embora. Assim também será na sua vida. Você lembra da mensagem de ontem? A mensagem de ontem, saímos um pouquinho tarde a gravação ontem, depois das 11, quando esteja era meia-noite do dia de hoje, sábado. Mas ela está dizendo a respeito da multidão. Parece que foi programado com essa de hoje, não, mas não foi. Hoje pela manhã já levantei com essa palavra também no coração que Deus deu para mim. E eu falei, vamos fazer o mesmo tempo. Casa cheia, não é esse nome que as pessoas gostam de você. Se você começa a falar a verdade, as pessoas vão embora. Se você começa a direcionar para a vida das pessoas o que é bom, eles não querem. Eles querem aquilo que vem alimentar o ego. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de João capítulo 6. Vamos ler do 60, que vai nos dizer: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido isso, os disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Jesus, por si, sabendo mesmo que os seus discípulos murmuravam, lhe disse: isso escandaliza vocês? O que seria se vier o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Mas algum de vocês aqui que não crê, olha o que Jesus disse. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam e os que haviam de trair. E diziam: por isso lhe disse que ninguém pode vir a mim se não for concedido por meu Pai. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Jesus lhe perguntou aos 12: vocês também não querem se retirar? E olha Pedro, sendo ousado novamente, disse. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? E nos temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe disse: na verdade, porque escolhi vocês, os 12, e vocês, um é o diabo. E isto lhe dizia Judas Iscariotes, filho de Simão, porque era o que havia de trair a eles. Mas hoje, nesse texto que nós estamos lendo aqui, a palavra de hoje, aqui quando houve a primeira multiplicação dos pães, o pessoal, aquela multidão, começou a seguir a Jesus por causa daquela multidão que Jesus estava ali. E eles queriam, não a Jesus, eles queriam o que o mestre podia te proporcionar.
Muitas vezes hoje nós estamos dentro da igreja porque nós não queremos o abençoador, nós queremos ser abençoados. Muitas vezes nós queremos um direcionamento do Senhor quando está tudo difícil, quando as portas se fecham, quando chega a enfermidade, quando vem um diagnóstico. Aí nós corremos atrás do Criador para ver se tem alguma possibilidade. Só que no meio do caminho, Jesus vem dizendo, pessoal, peraí, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Só eu é quem tem o pão da vida, que ele diz aqui no 35, nós vamos voltar um pouquinho. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus conhecia o coração de cada um desde o começo, e não é à toa que nós vamos observar que Jesus disse que entre eles havia um que havia de trair, entre eles havia um que ia ser o traidor, ia ser ali o traidor. E Jesus disse para eles, vocês não querem ir embora também junto com essa multidão? Porque essa multidão, ela só está comigo interessada em algo. Ela está interessada em algo que eu posso oferecer. À vista disso, os seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Simão lhe respondeu, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de Deus para nós? Hoje, nós queremos meditar nesta palavra, apenas 3 versículos que vai revelar uma decisão completa, diferentemente na sua vida. De um lado, a multidão que decidiu abandonar Jesus. Do outro lado, um homem chamado Pedro, que uma frase mais marcante da Bíblia que diz, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Esses versículos mostram para mim, mostram para você, que diante de Deus sempre há 2 escolhas. A mesma pergunta que Jesus fez àquela multidão, aos discípulos, ela continua ecoando sobre hoje. Vocês também não querem ir? E nós vamos responder para Jesus, Senhor, para onde é que nós iremos? Se só o Senhor é que tem a palavra da vida eterna. Será que você também pode repetir isso, meu irmão? Senhor, para onde nós iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Muitos seguem a Jesus quando é conveniente. Muitos, antes de seguir a Jesus, querem tirar uma casquinha, querem tirar um proveito. Antes desse momento, milhares de pessoas estavam acompanhando Jesus. E eu te pergunto, será que a sua casa não está cheia pelaquilo que você faz, pelaquilo que você proporciona, pelaquilo que você está fazendo com a multidão? Ele havia feito milagres, testemunhado cura, ele havia participado de uma multiplicação de pão. Enquanto havia milagres, a multidão permanece. E quando Jesus começa a ensinar sobre o compromisso, a renúncia da vida, a vida eterna, muitos disseram em suas palavras, era difícil. Que discurso difícil. Então, acontece algo muito triste ali, que muitos dos seus discípulos abandonaram a Jesus, deixaram de andar com Jesus. Eles queriam somente o benefício de Deus, mas Jesus, ele sabia o que estava em cada um dos seus corações. Eles não queriam viver segundo os seus ensinamentos. Hoje, será que isso está diferente? As pessoas querem viver segundo
como elas já estão acostumadas. Só procura Deus quando precisa de uma resposta. Aí então, quando eu estou com a enfermidade, eu vou atrás de Deus. As portas fechou para mim, eu vou atrás de Deus. Mas o verdadeiro discípulo, que nem você, meu amigo, que nem você, minha amiga, permanece, mesmo quando Deus está mudando o nosso caráter. Olha a pessoa que Deus transformou você. Olha a pessoa que Deus te fez. A palavra de Deus, ela é revelada a quem é o discípulo, assim como você. Jesus não mudou a sua mensagem para agradar aquela multidão. Muitas vezes, nós queremos mudar o nosso discurso, queremos mudar uma igreja, queremos mudar algo para tentar agradar as pessoas. Me veio até a memória aqui do Padre Marcelo, isso na década de 2002, quando eu escutava pela manhã, às 10 da manhã, passava na Rádio Globo, e eu escutava ele, e ele disse uma coisa que é a pura verdade. Quando ele era o Marcelo, ele queria mudar a sociedade. Quando ele tornou padre, ele queria mudar a sua igreja, ele queria mudar a diocese, ele queria mudar. Quando ele mesmo viu que ele, para se tornar um padre, tinha que mudar primeiro a ele. Será que nós, para sermos um discípulo de Cristo, primeiro não temos que mudar primeiro a nós, em vez de pensar em mudar os outros? O seu discurso, ele não pode ser mudado. O seu discurso tem que permanecer firme, fiel. O seu discurso tem que permanecer firme. Porque Deus, então, ele não vai mudar a palavra dele para te agradar. Não. Só que hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo dentro das igrejas é um verdadeiro supermercado. É um verdadeiro faz isso que Deus vai te dar aquilo, faz aquilo que Deus faz aquilo. Não. Você precisa acreditar que a palavra de Deus, ela vem confrontar você. Ela não vem aqui para te alimentar o seu ego. Eis que Deus te diz que você vai ter tal coisa. Não. A verdadeira coisa que nós podemos tirar, ela está aqui, ó. É a palavra de Deus. É dentro da palavra do Senhor que nós podemos tirar algo para as nossas vidas. É dentro da palavra de Deus que ela vai nos confrontar. Ela também nos consola, mas também nos chama para o arrependimento. Quem ama Jesus aceita ser transformado pela palavra. Quem apenas espera, ama os benefícios, acaba se afastando quando não vê a mudança chegar. Quando vê que ela está exigindo uma mudança, as mudanças chegam. E a pergunta que fica para nós nesta noite: estamos buscando apenas a bênção ou estamos buscando o próprio Cristo? Que Deus nos abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidades. João 6,66 mostra que pessoas desistiram. João 6,68 mostra que um homem permaneceu. A diferença entre eles está na circunstância. Todos ouviram a mensagem. Todos passaram pela mesma experiência. A diferença na decisão. Hoje você também precisa permanecer ou vai abandonar? Senhor, que possamos, para quem nós iremos, se só Tu tens a palavra da vida. Que Deus nos abençoe a mais essa noite de escolhas e oportunidades. É momento de oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor perguntou ali aos discípulos se nós também não queremos deixar. Não, Senhor, nós não queremos deixar o Senhor, porque somente o Senhor é quem tem a palavra da vida. É somente o Senhor que vai poder estar conosco. Nós não queremos fazer parte daqueles que te abandonaram quando chegou um momento difícil.
porque o próprio Senhor ali, através de apóstolo Paulo, nos ensina a perseverar, porque o dia mau, ele vem para todos. E nós sabemos, meu Pai, que quando o dia mau chega, a nossa fé começa a ficar abalada. Nós começamos deixando de acreditar em Ti. Dai-nos um coração firme para que nós venhamos perseverar e apaixonado cada vez mais pela Tua presença. Apaixonado não, amando ao Senhor, porque paixão é passageira. Meu Pai, que nós possamos ser como Pedro, nos declarar todo dia para o Senhor. Para quem iremos, se só Tu é que tem a palavra da vida, a palavra da salvação para nós. Sustenta-nos, ó Pai, pela Tua graça e nos ajuda a permanecer fiéis até o fim. Porque nós sabemos, meu Deus, que muitas vezes o meu irmão, a minha irmã, que está aqui deste outro lado agora nos ouvindo, nos assistindo, eles têm passado por dias difíceis, Pai. Muitos deixaram de seguir ao Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, que nessa caminhada cristã eu a conheci que seguiam ao Senhor, mas por algum motivo, não foi por causa do Senhor, foi por causa que olhou para o homem, foi por causa que olhou para uma igreja, para um ministério, para uma placa de alguém o machucou, o feriu, e ela desistiu de seguir ao Senhor. E hoje, se você pergunta, para onde nós iremos, se só Deus tem a palavra da salvação? Não, mas eu sigo a Cristo. Não, não segue. Muitas vezes estamos nos enganando a nós mesmos. Meu Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe a mais essa noite que o Senhor preparou para mim, que o Senhor preparou para você. A multidão, ela sempre vai querer permanecer aonde tem algo que possa aproveitar. Que Deus te dê um excelente domingo. Este é o último já de junho. Meu Deus, está passando rápido o tempo está voando. Amanhã, se você não tiver uma igreja próxima para você frequentar, Ministério Palavra Viva, a igreja que nós fizemos parte ali, fica lá no Parque Santa Madalena, ali atrás do Nagumo. Ministério Palavra Viva, você será o meu convidado. Que Deus te abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda as suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. E você que crer, diga amém. Amém, meus amados. Me dá um abraço aqui. Sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo, deste amigo e pastor Fabinho Luz. Me ama você. Um beijo no coração. Saúde e paz. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo.